Capítulo 17. O energizador cósmico e os fenômenos psíquicos. O homem deve se conscientizar dos imensos poderes psíquicos que existem dentro dele. É maravilhoso explorar as vastas extensões do espaço, mas também devemos explorar as dimensões ilimitadas de nossa própria mente. Na realidade, o homem está na presença da infinitude, e embora nossos astronautas possam visitar Marte, Vênus e outros planetas em nosso tempo, toda essa maravilhosa viagem espacial desaparece em comparação com as maravilhas, glórias e poderes dentro da mente superior do homem. O energizador cósmico dá uma resposta surpreendente. Recentemente, falei em um clube privado em Reno, Nevada, e, após a palestra, uma mulher me consultou sobre uma grande quantia de dinheiro que seu marido havia ganhado nas mesas de jogos. Ela disse que ele lhe contou que havia ganhado cerca de $150 mil em 3 ou 4 dias e que estava colocando dinheiro no cofre de sua casa, ao qual ela tinha chave. Ela não pensou mais sobre isso, e logo depois ele faleceu enquanto dormia. Quando ela abriu o cofre, o dinheiro não estava lá. Ela procurou em todos os lugares sem sucesso. Sugeri que ficássemos muito quietos, imobilizássemos nossa atenção e pensássemos na inteligência infinita dentro de nós, que sabe tudo e vê tudo. Também incluímos o marido dela em nossa meditação, percebendo e sabendo que ele estava vivo com a vida de Deus e que ele estava iluminado e inspirado, sua jornada sendo sempre em direção ao alto, ao infinito e a Deus. Silenciosamente, afirmamos que a inteligência infinita do energizador cósmico revelaria onde o dinheiro estava, o que ela precisava. Ficamos quietos e receptivos por cerca de 5 minutos, quando a senhora K disse: "Sim, eu te ouço. Eu entendo. Eu te amo." A senhora K disse que, no silêncio, ela ouviu a voz de seu marido de maneira clara e distinta e que tinha as mesmas qualidades tonais e sotaque como quando ele estava vivo. Ele lhe disse o local exato na garagem onde o dinheiro estava e onde a chave para a caixa poderia ser encontrada. Então ele acrescentou: "Quero que você saiba que sou seu marido. Lembre-se, estávamos em uma festa no palácio e você derrubou o copo de coquetel e todos riram. Também perdeu $15 na máquina caça-níquel." A senhora K definitivamente sentiu que era seu marido e naquela noite ela e seu irmão foram até a garagem, removeram algumas tábuas e encontraram uma caixa de aço escondida em um canto. Quando abriram, ela continha $160 mil em cédulas de $100. A senhora K, sem qualquer dúvida ou reserva, afirmou que a mensagem era de seu marido. Eu também acredito definitivamente que, neste caso, foi o marido falecido que se comunicou com ela. Sem dúvida, ele tinha um intenso desejo de deixá-la saber onde estava o dinheiro. Não foi um caso de comunicação telepática entre nós, pois nenhum de nós sabia onde o dinheiro estava escondido. Ela recebeu uma mensagem evidencial, e o incidente trivial de derrubar o copo de coquetel ajudou a confirmar a autenticidade da mensagem. Considere todos os incidentes, experiências e material armazenado na mente subconsciente. Então, quando você ouvir uma voz interior com seus ouvidos interiores dando-lhe uma mensagem trivial que estabelece sem margem de erro que a mensagem origina de um ente querido na próxima dimensão, esta é uma mensagem altamente evidencial de que seu amigo está muito vivo e em um mundo de atividade e crescimento. O energizador cósmico e seus 2 corpos. Recentemente, em uma viagem à Iugoslávia, conversei com um oficial da Marinha dos Estados Unidos que havia se aposentado em Dubrovnik, onde nasceu. Ele agora escreve histórias sobre a vida no mar e suas experiências lá. Seus escritos são muito populares entre as crianças. Em nossa conversa sobre as maravilhas da mente, ele achou uma coincidência extraordinária o fato de eu encontrar o autor de Percepção Psíquica, A Magia do Poder Extrasensorial, um livro que sua irmã lhe enviará de São Francisco. Ele acrescentou que sua irmã sabia de seu interesse por fenômenos psíquicos de todos os tipos. Ele apontou que, embora tivesse tido muitas experiências psíquicas extraordinárias, a mais notável aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, quando seu navio foi atacado pelos japoneses. Ele e muitos outros foram gravemente feridos. Antes de cair no estado inconsciente, ele disse: "Senhor, salve meus amigos. Salve todos nós." Então ele disse que se encontrou a bordo de outro cruzador, na cabine do capitão, onde escreveu a latitude e longitude de seu navio, seu nome patente, com instruções para resgatar os feridos e salvar a tripulação. O próximo que ele soube foi que estava a bordo de um destroyer, onde foi reanimado.
Ele recebeu conhaque e seus ferimentos foram tratados. Um dos oficiais pediu para ele assinar seu nome e comparou com a assinatura e as instruções na cabine do capitão e era idêntico. Isso foi uma projeção de seu corpo quarta-dimensional. A projeção do corpo astral, corpo sutil ou corpo quarta-dimensional, que significa a mesma coisa, tem sido observada e praticada ao longo dos tempos. Este oficial da Marinha tinha um intenso desejo de que ele e todos os seus camaradas fossem salvos, e seu último pensamento desperto foi gravado em sua mente subconsciente. A sabedoria de sua mente mais profunda sabia onde o navio mais próximo estava localizado e imediatamente o projetou, vestido em seu corpo astral, que pode atravessar portas fechadas e colapsar tempo, espaço e matéria. Então lhe deu instruções sobre o que fazer, ou seja, ele deveria entrar na cabine do capitão e escrever instruções, fornecendo todos os detalhes necessários, junto com seu nome, patente e localização do seu navio. A Bíblia diz, em sonho, em visão da noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, quando eles dormem na cama, então ele abre os ouvidos dos homens e sela suas instruções, Jó 33, 15 e 16. Quando você vai para o sono profundo com a convicção de que sua oração ou desejo será atendido, você impregna seu subconsciente e recebe instruções da inteligência infinita dentro de você, que sabe tudo e vê tudo. Ele pode ser visto em 2 lugares ao mesmo tempo. Dr. Phineas Parkhurst Kimby, de Portland, Maine, que iniciou a prática de cura mental e espiritual em 1847, foi o principal curador espiritual dos Estados Unidos. Ele disse: quando você pensa que uma pessoa está morta, ela está morta para você, mas para ela mesma não há mudança. Ela mantém todos os sentidos do homem natural, como se nenhuma mudança no mundo tivesse ocorrido. Manuscritos de Kimby, página 172. Kimby podia condensar sua identidade e aparecer para pessoas doentes à distância. Ele ministrava a elas, tocando-as de forma que elas realmente sentissem a sensação. Ele colocaria sua mão na cabeça delas à distância, ou seja, durante o tratamento ausente. Isso era feito apenas para chamar a atenção do paciente e despertar fé. Era uma medida para garantir a confiança do paciente quando ele estava começando uma nova prática e estava sozinho nela. Em um caso, ele prometeu orar por uma mulher em New Hampshire e decidiu se projetar mentalmente e espiritualmente em seu corpo sutil ou quarto-dimensional. A mulher estava recebendo um convidado para o jantar e este disse: há um homem atrás de você. A anfitriã disse: esse é o Dr. Kimby. Ele está me tratando. Kimby afirmou: eu sei que posso condensar minha identidade e aparecer à distância. Em outras palavras, ele podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele podia estar em seu escritório orando por uma pessoa a 100 milhas de distância, contemplando o ideal divino de totalidade, beleza e perfeição para a pessoa doente, e ao mesmo tempo estar presente na casa daquela pessoa, tocando-a e tornando sua presença conhecida e vista. Kimby sabia e demonstrou que há uma presença e um poder espirituais dentro do homem que não são limitados por corpo, ambiente, tempo ou espaço, e que são capazes de vestir um corpo espiritual e aparecer em qualquer lugar. Uma visita a um psíquico em Dubrovnik. Em uma noite, durante uma visita recente à Iugoslávia, 3 de nós, um inglês, um alemão e eu, acompanhados por um intérprete, visitamos uma médium nos arredores de Dubrovnik, uma das cidades mais bonitas do país. Subimos 4 andares de escada e entramos em uma sala um tanto mal iluminada, onde estátuas de santos e ícones adornavam o local. A pedido do intérprete, a médium entrou em um transe profundo e começou a falar em alemão. Nosso amigo alemão presente disse que era a voz de seu pai, que narrava vários episódios da vida de seu filho e se identificava discutindo detalhes íntimos de sua própria vida. Eu não entendo alemão, mas nosso amigo falava fluentemente inglês, alemão, sua língua nativa, e russo. A médium lhe disse que sua irmã estava muito doente, com uma infecção renal, e um médico presente com ela, na próxima dimensão, disse que ela não estava recebendo o remédio correto. Ela disse que ela deveria tomar uma certa dosagem de um medicamento específico, o que a curaria. O alemão ficou atônito e, mais tarde, depois que saímos da sessão, telefonou para casa, em Hamburgo, para perguntar sobre sua irmã. Descobriu que ela estava no hospital e não estava melhorando. Ele falou com o médico e contou o que havia acontecido na sessão. O médico decidiu dar o remédio, e no dia seguinte todos os testes estavam negativos, a infecção aguda havia desaparecido milagrosamente.
No estado de transe, ela disse para mim, o intérprete traduziu, sua irmã está aqui e vai falar com você. Então, uma voz clara surgiu, com todas as características, inflexão e qualidades tonais da voz de minha irmã. Ela disse, falando sempre em inglês, você se lembra, Joe, que caiu no grande lago perto de nossa casa em Derrinard, Irlanda, e eu puxei para fora. Você quase se afogou e contou que viu todo o panorama da sua vida instantaneamente. Você tinha 9 anos naquela época. Também se perdeu na floresta uma noite e todos nós procuramos por você com lanternas e encontramos você chorando perto de uma árvore. Essas foram mensagens evidenciais de grande importância para mim. Esta era realmente minha irmã se identificando, e não algo que a médium tivesse captado telepaticamente de meu subconsciente, pois eu tinha completamente esquecido os 2 incidentes que ocorreram quando eu tinha cerca de 8 ou 9 anos. Essa irmã havia sido freira no convento de St. Mary's, em Lowestoft, Inglaterra, por mais de 50 anos. Ela falou sobre sua transição e sobre um diagnóstico errado de sua condição antes de sua morte. Ela citou versos em latim e francês e orações que aprendemos juntas. Essas foram mensagens de identificação. O inglês de Bishop Stortford, Inglaterra, ficou surpreso quando o intérprete lhe disse, a médium diz que seu irmão, que foi oficial da Força Aérea durante a guerra, quer falar com você. A voz surgiu claramente com um marcado sotaque de Oxford. Ele disse, a mãe está aqui também o pai. Ele se identificou com detalhes muito íntimos e falou sobre como seu avião foi derrubado e como foi recebido por seus pais e cuidado na próxima dimensão. Ele afirmou que estava estudando navegação aeroespacial e que nossa próxima visita seria a Marte e Vênus. Seus pais, falando através da médium, pediram para serem apresentados aos outros 2 homens presentes, ou seja, nosso amigo alemão e eu. Na ciência, a hipótese mais plausível é aquela que fornece a explicação mais simples. Nestes 3 casos, todos nós estávamos firmemente convencidos quanto à identidade de cada um dos comunicantes e suas declarações eram verificáveis em cada caso. Qualquer outra teoria, como telepatia, transferência de pensamento, etc., parece improvável e exige poderes extraordinários por parte da médium, esticando a credibilidade humana além do ponto de não retorno. O mistério da dematerialização. A médium perguntou a cada um de nós se gostaríamos que algo fosse trazido para a sala de nossa casa. O inglês disse que gostaria de ter sua bengala, que apareceu em alguns segundos na mesa com suas iniciais. Ele ficou sem palavras, surpreso. O alemão sugeriu que um cinzeiro fosse trazido de seu escritório. Isso também apareceu em cerca de 1 minuto. Eu sugeri que ela trouxesse um cachimbo Petersen de Dublin que estava em uma gaveta no meu escritório. Esse também apareceu. Esses objetos são chamados de apports por muitos, o que significa o movimento ou a produção de um objeto por um médium espiritualista sem qualquer agência física aparente. Frequentemente foi encontrado que o médium havia escondido habilidosamente os apports na sala ou em seu corpo. Isso obviamente seria impossível no nosso caso. Em casos onde o caráter do médium é irrepreensível, foi sugerido que o resultado se deve à atividade da mente subconsciente. Outras explicações são que os apports são realmente trazidos para a sessão por espíritos ou que são atraídos por algum tipo de poder magnético. Minha explicação é bastante simples. A ciência moderna hoje conhece a interconvertibilidade da matéria e da energia espírito. A matéria é energia reduzida ao ponto de visibilidade, portanto, um médium usando os poderes de sua mente subconsciente, identificando-se com a bengala mencionada na casa do inglês, converte essa energia, pois a bengala não é mais do que uma combinação molecular, ou seja, um grupo de elétrons girando ao redor de um núcleo, e quando a bengala é reduzida à sua combinação invisível de elétrons e prótons, ela é então precipitada pela mente subconsciente na presença do médium, assumindo sua forma anterior. Pense em um bloco de gelo, ainda assim, ele é água e, com pouco esforço, pode ser convertido em vapor, que é invisível e possui uma vibração ainda mais alta. A água, o gelo e o vapor diferem apenas em sua taxa vibratória. Esse vapor invisível, quando passa por uma bobina fria, torna-se água, refrigerado, torna-se gelo novamente. Em níveis mais altos da mente, é possível desmaterializar objetos e também fazer com que se materializem. O mundo todo é um universo de densidades, frequências e intensidades. O cachimbo,
O cinzeiro e a bengala poderiam ter sido trazidos para a sala por um processo conhecido como telecinese, que é a produção de movimento em um corpo sem aplicação de força física. Em outras palavras, é possível transportar um objeto ou corpo por telecinese. Isso é chamado de teletransporte. Os seguintes artigos são retirados literalmente do jornal The National Enquirer, edição de 5 de agosto de 1973. Experimentos à prova de fraude no Instituto de Pesquisa de Stanford. Uma equipe de cientistas de primeira linha testou rigorosamente Uri Geller em uma das principais instituições de pesquisa dos Estados Unidos. Aqui estão as credenciais dos homens e da instituição. Instituto de Pesquisa de Stanford, CIRI, organização independente sem fins lucrativos, fundada em 1946. Apoiada por contratos de pesquisa e bolsas de agências governamentais dos Estados Unidos e de outros países, bem como de organizações industriais. Não mantém mais nenhum relacionamento oficial com a Universidade de Stanford. Equipe de 1.500 profissionais, 1.500 técnicos e outros funcionários não profissionais. Volume de pesquisa, 1972, $70 milhões, 2/3 disso em contratos governamentais. Dr. Harold Putoff, 36 anos, MSE em Engenharia Elétrica, Universidade da Flórida, 1960. PhD em Engenharia Elétrica, Universidade de Stanford, 1967. Especialista em Física Quântica. Detentor de patentes na área de lasers e dispositivos ópticos. Autor de livro amplamente utilizado sobre lasers e de 25 artigos em revistas profissionais. Entrou no CIRI em 1972. Trabalha atualmente na área de lasers, biofeedback e medições de biocampo. Russell Targ, 38 anos, BS em Física, Queens College, Nova York, 1954. 2 anos de pós-graduação na Universidade de Columbia. Especialista em lasers, pesquisa de plasma e fenômenos parafísicos. Publicou mais de 25 artigos técnicos nas áreas de pesquisa de laser, tecnologia de plasma e comunicações ópticas. Pioneiro em pesquisa de laser. Entrou no CIRI em 1972. Dr. Henry Capo Harish, AB, MB, MD, Universidade Northwestern, PhD em Engenharia Elétrica, Universidade de Stanford. Detentor de 52 patentes dos Estados Unidos e estrangeiras na área de eletrônica médica. Foi cientista sênior de pesquisa no Centro Médico da Universidade de Nova York. Foi presidente da Intellectron Corp. Autor de vários artigos científicos e 2 livros, Sacred Mushroom e Beyond Telepathy. Um jovem israelense que aparentemente pode dobrar metal com a mente passou por experimentos rigorosamente controlados em um dos principais institutos de pesquisa, e os cientistas de ponta que o testaram admitem que não conseguem explicar seus poderes surpreendentes. No final de 1972, Uri Geller, 26 anos, participou de uma série de experimentos à prova de fraude no Instituto de Pesquisa de Stanford, CIRI, na Califórnia, e os cientistas relataram que Geller participou de experimentos nos quais a probabilidade de alguém conseguir fazer o que ele fez era de 1 em 1 milhão e em outro teste, 1 em 1 trilhão. Geller surpreendeu os cientistas quando item fez uma balança colocada sob um sino responder como se uma força tivesse sido aplicada a ela, sem tocá-la. Um gravador de gráficos monitorando a balança mostrou que Geller de alguma forma produziu uma força 10 a 100 vezes maior do que poderia ser produzida batendo no sino ou na mesa, ou pulando no chão. Item identificou corretamente, 8 de cada 10 vezes, os números mostrados em um dado sacudido dentro de uma caixa metálica fechada. Somente os cientistas manusearam a caixa, e ninguém sabia qual número estava no dado até depois que Geller fez suas previsões e a caixa foi aberta. Item fez um magnetômetro, um instrumento sensível que mede campos magnéticos, registrar apenas passando suas mãos vazias perto dele. Geller também. Item dobra objetos de metal e os quebra ao meio, sem força física. Item faz objetos desaparecerem completamente. Item para os ponteiros de um relógio sem tocá-los. Não há dúvida em minha mente de que as habilidades de Geller são genuínas, disse o ex-astronauta da Apollo Dr. Edgar D. Mitchell, agora um apoiador da pesquisa científica e acadêmica em parapsicologia, que patrocinou parte da pesquisa do CIRI e participou de todos os experimentos. Temos milhares de metros de filme tirados durante os experimentos. Em nossa minuciosa análise do filme, quadro por quadro, não vimos nada que parecesse truque de qualquer forma.
Em qualquer momento em que as mãos de Geller estavam fora da vista da câmera ou parecia que ele poderia ter feito algo de qualquer forma para influenciar o teste, descartamos os resultados. Descartei muitas coisas que provavelmente foram eventos reais, apenas porque não podíamos ter certeza absoluta delas, mas o que resta estamos completamente certos. Geller é diferente de qualquer um que tenha sido testado antes, pois ele pode produzir resultados que você pode ver imediatamente. Nunca antes vimos resultados tão grandes em instrumentos científicos. Isso é o que é surpreendente sobre Geller, e tão importante. Os experimentos do CIRI foram conduzidos por Russell Targ, especialista em lasers e pesquisa de plasma, e Dr. Harold Puthoff, especialista em física quântica que detém patentes nas áreas de lasers e dispositivos ópticos. Observamos certos fenômenos para os quais não temos explicação científica, disseram os pesquisadores. Uma investigação mais aprofundada é claramente necessária. Dr. Henri Puharish, pesquisador em parapsicologia e autor de muitos artigos científicos, foi o primeiro a persuadir Geller a vir ao CIRI para os experimentos. Eu já tinha ouvido histórias sobre Uri Geller antes de conhecê-lo, histórias de que ele podia se concentrar em relógios e os ponteiros se moviam para frente ou para trás sem tocá-los. Ele podia se concentrar em correntes de metal e elas se quebravam. As histórias eram um pouco fantásticas para um pesquisador durão como eu, que estava observando esses fenômenos há anos, disse o Dr. Puharish. Mas logo fiquei satisfeito de que ele era a pessoa mais notável que eu já encontrei. Ele pode se concentrar em termômetros e fazer o mercúrio subir e descer à vontade. Ele tem habilidades telepáticas extraordinárias. Mas provavelmente a coisa mais impressionante que ele faz é fazer as coisas desaparecerem. Já tivemos objetos desaparecendo por dias e retornando intactos. É o tipo de fenômeno mais extraordinário ao qual o ser humano foi exposto nos tempos recentes. Dr. Ted Bastin, um físico da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, disse sobre Geller. As coisas que vi ele fazer são bastante notáveis, dobrando objetos metálicos sem jamais tocá-los e movendo objetos de um cômodo para outro. Este é um fenômeno que encontramos e que pode destruir as visões científicas ortodoxas predominantes. Geller direciona sua atenção para um objeto ou conjunto de objetos, explicou o Dr. Bastin. Ele pode colocar as mãos sobre o objeto como se estivesse abençoando-o, ou pode fazer isso à distância. Tudo é muito aberto. Ele é genuíno. Antes de conhecer Geller, o Dr. Bastin comprou secretamente um conjunto de chaves de fenda. Deixei as chaves de fenda em uma bolsa trancada no meu quarto. Pedi a ele para direcionar sua atenção para esse conjunto de ferramentas no andar de cima. Elas foram encontradas algum tempo depois no pé da escada. Verifiquei minha bolsa e ela ainda estava trancada lá em cima e aparentemente não havia sido tocada. E cada uma das lâminas das chaves de fenda tinha sido quebrada. Metalurgistas depois disseram ao Dr. Bastin que seria impossível quebrar as chaves de fenda com a mão humana e difícil até mesmo com as ferramentas necessárias. Recentemente, antes de uma aparição no programa de televisão de Jack Paar, Geller surpreendeu vários membros da equipe de Paar, primeiro dobrando e depois quebrando uma chave sem tocá-la. Se você juntar as duas partes, não se encaixam exatamente, disse Mitch Molds, assistente de Paar, que segurou a chave enquanto Geller a quebrava. Foi como se a matéria tivesse sido de alguma forma destruída. Eu não tenho explicação para isso, eu costumo ser cética quanto a essas coisas. Mas se foi um truque, eu não consigo entender como ele fez isso. Ele revela como é realizar feitos impressionantes de mente sobre a matéria. Uri Geller, o jovem israelense cujos estranhos talentos deixam perplexos os principais cientistas, disse ao The Inquirer como ele se sente em relação aos seus poderes e como ele percebeu pela primeira vez que poderia fazer coisas que outras pessoas não podiam. Acredito que esses são poderes inteligentes e que de alguma forma são direcionados através de mim. Eu sou uma espécie de canal, disse Geller, 26 anos, que aparentemente pode dobrar objetos metálicos, mover as mãos dos relógios e transportar coisas de um lugar para outro, tudo com a sua mente. Os poderes que confundem os cientistas também confundem Geller. Eu não sei como faço isso, disse ele. Não entro em nenhuma concentração estranha ou meditação. Tudo o que faço é continuar repetindo na minha mente, dobre, quebre, e acontece. Eu sei que sou real, isso é o suficiente para mim. E as pessoas ao meu redor sabem que sou real. Os cientistas querem continuar me investigando e alguns admitem que não tem explicação científica para o que faço.
Geller descobriu seus poderes pela primeira vez aos 7 anos. Na escola, percebi que os ponteiros do meu relógio pulavam para uma hora diferente. Era psicoquinese, a dobra ou o movimento de um objeto. Eu não sabia o que isso significava e pensei que outras pessoas também poderiam fazer isso. Mais tarde, descobri que eu poderia me concentrar e receber as respostas dos outros alunos, compará-las e obter a resposta certa. Fiz isso até os 9 anos, depois esqueci até os 18, quando estava no exército. Começou de novo e comecei a demonstrar pequenas coisas para os amigos. Eu dobrava objetos metálicos concentrando-me neles. A coisa mais difícil para mim é dobrar um objeto. Nem sempre funciona. É como se os poderes vivessem em algum lugar e nem sempre agissem quando eu quero. Se algo não dobra, eu tenho que batê-lo muito gentilmente. Vai mais rápido assim. E para ter sucesso, preciso de muitas pessoas ao meu redor. Eu realmente gostaria de ser a primeira pessoa validada em um instituto científico, disse Geller. Eu não sabia se algo aconteceria em condições de laboratório, mas para minha surpresa eu consegui quase tudo o que os cientistas me pediram para fazer. Eu não sou um psíquico, disse ele enfaticamente. Não há nada de místico em mim. Eu não faço previsões e nunca tentei curar. Pouco depois de conhecer o Dr. Puharish, estávamos no deserto do Sinai e ele mencionou que lamentava não ter trazido a capa de sua câmera de filme de Nova York. Eu apenas ouvi isso e não pensei mais sobre o assunto. Mas na manhã seguinte, quando acordei, lá na frente da minha cama estava a capa que o Dr. Puharish havia deixado em Nova York. Para mim, isso é a coisa mais impressionante que aconteceu, embora coisas aconteçam comigo o tempo todo. Em um artigo na revista Psychic Magazine, na edição de maio-junho de 1973, o Dr. Puharish, um cientista distinto, relatou que de 20 tentativas de desmaterializar objetos metálicos, Geller teve sucesso em 75%. De 20 tentativas de rematerializar os mesmos objetos, ele teve sucesso em 60%. Em dezembro de 1971, o Dr. Puharish estava no deserto do Sinai com Geller e estava reclamando que a areia estava entrando em sua câmera de filme. Puharish havia deixado a capa da câmera em sua casa em Ossining, Nova York. Na manhã seguinte, às 5h30, ele recebeu uma ligação de Geller que disse que havia uma capa de câmera em seu quarto. Então, eu corri para lá, disse o Dr. Puharish, e olhei para aquela coisa, e era a capa da câmera que eu havia deixado 6.000 milhas de distância em Ossining, Nova York, trancada em um armário de equipamentos, e era minha capa com as marcações. Além disso, quando voltei para Ossining cerca de 8 meses depois, ela não estava lá, e a que eu tinha era a que estava lá. Então, essa foi a minha primeira evidência de que Uri era capaz de transportar objetos físicos por grandes distâncias por meios desconhecidos. E subsequentemente ele fez isso para mim muitas vezes. Os artigos anteriores são muito interessantes porque demonstram os poderes do energizador cósmico dentro do homem e, quando utilizados e acreditados, eles funcionam como os chamados milagres. Hoje falamos sobre o tremendo poder do feixe laser, que queima através de uma parede de granito, transformando a pedra em pura energia e queimando um buraco grande o suficiente para permitir que um trem passe pelo túnel criado por esse feixe de luz. O feixe de laser vem da consciência do homem, que é o energizador cósmico, o Espírito Supremo, que é onipotente, onisciente e onipresente. Este poder todo-poderoso tem sido conhecido por milhares de videntes, místicos e homens iluminados de todas as idades. O poder é Deus, a única presença, poder, causa e substância. Tudo é feito dentro e fora dele, pois há apenas um poder. Qualquer pessoa pode aprender a entrar em contato com esse poder e transformar sua vida de modo que consiga realizar o que o mundo chama de milagres. Dentro da própria consciência ou percepção do homem, encontra-se o energizador cósmico, mais forte, maior e mais poderoso do que todos os raios laser e os poderes nucleares ou atômicos do mundo, pois todos esses são descendentes do único e somente poder. Esse poder é inesgotável, ilimitado, atemporal e imortal. Uma antiga meditação, perdida na noite dos tempos, diz: sempre o mesmo é o meu ser mais íntimo, eterno, absolutamente uno, inteiro, completo, perfeito, indivisível, atemporal, sem forma e sem idade, sem face, forma ou figura, a presença silenciosa fixa no coração de todos os homens. Pontos para lembrar. 1. O homem está se tornando consciente dos enormes poderes psíquicos dentro de si.
Respostas para seus problemas mais perplexos muitas vezes chegam em sonhos e visões durante a noite. Cientistas estão explorando os espaços internos da mente e descobrindo um tesouro inesgotável de riquezas espirituais, mentais e financeiras. 2. Em Reno, Nevada, o marido de uma mulher faleceu enquanto dormia. Ele era um jogador profissional e, poucos dias antes de sua morte, havia ganhado cerca de $150 mil. Ele lhe disse que colocaria o dinheiro no cofre, mas, quando ela abriu o cofre, não estava lá. Em um estado meditativo, ela pediu que a inteligência infinita de sua mente subconsciente revelasse a resposta e a guiasse até o lugar onde o dinheiro estava escondido. Uma voz interior falou com ela, que reconheceu como sendo a voz de seu marido, dando-lhe todos os detalhes e explicando como remover certas tábuas na garagem, onde ela encontraria o dinheiro. Ela percebeu que seu marido estava muito vivo, interessado em seu bem-estar e que, sem dúvida, ele queria lhe revelar onde o dinheiro estava escondido. Ela reconheceu sua voz e seus gestos, e ele se identificou revelando certas intimidades e episódios de suas vidas, deixando-a sem dúvida de que era ele mesmo falando. Nossos entes queridos estão ao nosso redor, separados apenas pela frequência. Eles possuem corpos de quarta dimensão, que são rarefeitos e atenuados e podem ser vistos por clarividência. Não vemos raios gama, raios beta, raios cósmicos, ondas de rádio ou ondas eletromagnéticas. No entanto, essas coisas estão ao nosso redor e nos penetram da mesma forma que o universo de quarta dimensão está ao nosso redor e nos penetra neste plano. Vamos a essa dimensão todas as noites, quando os homens, em sua ignorância, nos chamam de mortos. 3. Um oficial naval aposentado em Dubrovnik, Iugoslávia, teve uma experiência psíquica extraordinária. Ele foi ferido a bordo de seu navio de guerra e, antes de ficar inconsciente, rezou: Senhor, salve-me e aos meus companheiros. Ele perdeu a consciência e, a próxima coisa de que se lembrou foi que se encontrava em outro navio de guerra, na cabine do capitão, onde escreveu a latitude e longitude de seu navio e assinou seu nome e patente. Em outras palavras, sua mente subconsciente respondeu à sua oração e projetou seu corpo astral para o navio mais próximo. Todos os homens foram resgatados, e quando o capitão pediu que cada homem escrevesse seu nome, a assinatura dele correspondia exatamente à encontrada na cabine do capitão. Foi assim que o energizador cósmico respondeu à sua oração. 4. Dr. Phineas Parkhurst Quimby, de Portland, Maine, no ano de 1847, tinha a capacidade de aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Enquanto rezava por pessoas doentes à distância, muitas vezes ele aparecia em suas casas, ministrava para elas e podia ser visto pelas pessoas presentes na casa. Ele sabia que era um ser mental e espiritual e que a presença divina dentro dele transcendia o tempo, o espaço e a matéria. Ele disse: Eu sei que posso condensar minha identidade e aparecer à distância. Em outras palavras, ele podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. 5. Ao visitar uma médium em Dubrovnik, Iugoslávia, este autor observou ela entrando em um transe profundo e, então, uma voz em alemão, que se distinguia completamente em tom, inflexão e qualidade da voz da médium, se manifestou. O homem alemão presente disse que era definitivamente a voz de seu pai, que lhe contou que sua irmã estava doente e que um médico presente na outra dimensão prescreveu um medicamento especial para infecção renal. Ele seguiu as instruções e sua irmã melhorou no dia seguinte. A próxima voz foi a de uma das minhas irmãs, que havia sido freira por mais de 50 anos. A voz tinha todas as características, inflexões e qualidades tonais de sua voz, muito conhecida por mim. Ela falou de detalhes íntimos da minha vida que eu havia esquecido, todos verificáveis. Ela recitou orações em latim e francês, orações que aprendemos juntos de nosso pai quando éramos jovens. Essas foram mensagens evidenciais, e seria uma ideia muito improvável pensar que elas se originaram na mente da médium. 6. Na ciência, a hipótese mais plausível é aquela que oferece a explicação mais simples. Nessas 3 instâncias de comunicação direta com parentes na próxima dimensão, todos nós ficamos convencidos da autenticidade de cada um dos comunicadores e de que suas declarações eram verificáveis. 7. Esta médium, em estado de transe, foi capaz de trazer um cachimbo Petersen do meu escritório em Beverly Hills e fazê-lo aparecer na mesa diante de nós. O bastão de caminhada do inglês apareceu com suas iniciais. Esse episódio deixou quase sem palavras.
Um cinzeiro do escritório do alemão também foi projetado na mesa. Esses são chamados de apports. Em altos níveis de consciência, o energizador cósmico, que é a única presença e poder, pode desmaterializar um objeto e fazer sua combinação molecular se condensar e aparecer em qualquer local específico. Matéria e energia são interconvertíveis e intercambiáveis. A matéria é o grau mais baixo do espírito, ou energia, e a energia, ou espírito, é o grau mais alto da matéria. Energia e espírito são sinônimos. A ciência usa a palavra energia para espírito, Deus ou o energizador cósmico. 8. Pense em água, gelo e vapor. Cada um é água, ou H2O, mas opera em frequências ou vibrações diferentes. Aqueça o gelo e temos água, ferva a água e temos vapor, que é invisível, devido a uma vibração molecular mais alta. O vapor em seu ferro pode ser reduzido ao ponto de visibilidade ao passá-lo sobre bobinas frias e teremos água, ao congelá-lo, teremos gelo. Todo metal ou substância tem seu ponto de fusão, onde pode ser tornado invisível. Seu corpo consiste em ondas de luz. Alguns cientistas dizem que seu corpo é composto por cerca de 1 octilhão de elétrons. Um homem altamente evoluído espiritualmente que conhece sua unidade com o espírito auto-originate poderia, sem dúvida, desaparecer e reaparecer à vontade, ou seja, ele poderia desmaterializar seu corpo e fazer as moléculas se fundirem e se solidificarem em qualquer lugar que desejasse. Isso é chamado de rematerialização. 9. Um jovem israelense que pode dobrar metal com sua mente passou por experimentos rigorosamente controlados no Stanford Research Institute. Ele dobra metais e os quebra ao meio. Ele para relógios sem tocá-los. Também li que ele desmaterializou um relógio e o remontou. Ele move objetos com sua mente através da sala. Ele apareceu no programa de televisão de Jack Paar e surpreendeu a equipe ao dobrar e depois quebrar uma chave sem tocá-la. Em um artigo na Psychic Magazine, edição de maio-junho de 1973, o Dr. Puharish, um cientista distinto, relatou que, de 20 tentativas de desmaterializar objetos metálicos, Geller teve 75% de sucesso. De 20 tentativas de rematerializar esses mesmos objetos, ele teve 60% de sucesso. Em dezembro de 1971, o Dr. Puharish estava no deserto do Sinai com Geller e estava reclamando que areia estava entrando em sua câmera de filme. Puharish havia deixado a caixa da câmera em casa, em Ossining, Nova York. Na manhã seguinte, às 5h30, ele recebeu uma ligação de Geller, que disse que havia uma caixa de câmera em seu quarto. Então, eu corri até lá, disse o Dr. Puharish, e olhei para o maldito negócio, e era a caixa da câmera que eu havia deixado 6.000 milhas de distância em Ossining, Nova York, trancada em um armário de equipamentos, e era minha caixa com as marcas. Além disso, quando voltei a Ossining, cerca de 8 meses depois, não estava lá, e a que eu tinha era a que estava lá. Então, essa foi minha primeira evidência de que Uri era capaz de transportar objetos físicos por longas distâncias por meios desconhecidos. E, subsequentemente, ele fez isso para mim muitas vezes. 10. Os meios desconhecidos dos quais o Dr. Puharish fala são, na verdade, conhecidos. Eles são chamados de energizador cósmico, a única presença, poder, causa e substância. Esta é a realidade do homem. É todo-poderoso, e o homem, em contato com esse poder e identificando-se com ele, pode materializar e desmaterializar metais e objetos de qualquer tipo. Ele pode andar sobre as águas, sobre carvões incandescentes e pode desaparecer e reaparecer à vontade. Estou falando de um homem altamente evoluído e que acredita que com Deus tudo é possível. O poder que move o mundo está em você. Nunca nasceu, nunca morrerá. A água não o molha, o fogo não o queima, e o vento não o leva embora, escrituras hindus. Sempre o mesmo é o meu ser mais íntimo, eterno, absolutamente uno, inteiro, completo, perfeito, indivisível, atemporal, imortal, sem forma, sem face, sem figura, a presença silenciosa fixa no coração de todos os homens, uma antiga meditação. Espero que você tenha gostado de ler Energizador Cósmico, de Joseph Murphy. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Gratidão!